Roteador de borda. Alguma vez você ficou com dúvida entre a escolha do M8 e do F1A? Acompanhe o vídeo para mais informações. Então, pessoal, quando a gente fala de M8 e de F1A, tem algumas diferenças. E vamos conversar um pouco mais sobre essas diferenças, vamos entender melhor como é que se diferencia um do outro. Nesse caso aqui, M8. O M8 é bem aquela cara de produto modular, né? Produto totalmente em placas, produto que eu vou montando ele conforme a minha necessidade. Nesse caso aqui, a gente está com uma controladora só, mas ele poderia ter controladoras redundantes. Então, nesse caso, eu tenho uma de 480, poderia ter até de 1.2 terabits de processamento. Nesse caso aqui, eu tenho uma placa com duas interfaces de 100 GB. Essas duas interfaces eu poderia ter até 4 placas nesses slots mais centralizados. E essa placa de cima são 10 interfaces de 10 GB. Nesse caso aqui eu poderia ter os 4 slots mais externos ou também ter um M8 completo de placas de 10 GB, tá? Então isso nada impede. O que é a única necessidade que eu tenho que atender? Eu tenho que atender que somente as placas internas eu posso utilizar com as duas interfaces de 100 GB. Então, nas interfaces externas, eu não posso colocar essas interfaces. Ponto de atenção do M8. Quando eu falo de fonte de alimentação, nesse caso tem uma fonte DC. Quando eu utilizo fonte DC, eu tenho os 8 slots de serviços disponíveis. Quando eu utilizo uma fonte AC, ela vai ficar nesse espaço desses 2 slots, fazendo com que ele vire um produto somente com 6 slots de serviço. Então eu acabo tirando esses slots de serviço que eu tenho aqui e acabo matando, digamos assim, essa possibilidade de eu ter mais uma placa de 100 e uma placa de 10 interfaces de 10 aqui embaixo. Então é um produto modular, totalmente baseado em físico, baseado nas placas que eu vou encaixando nesses slots. E aí a gente vai para o F1A. O F1A ele já tem aquela cara de switch, aquela cara de produto completo, finalizado, mas ele também é um produto modular. Só que nesse caso a modularidade dele se dá através de licenças. Então, por exemplo, da porta 1 até a porta 28, eu tenho interfaces de 1 GB, ou com licença eu consigo levar ela até 10 GB. Da porta 29 até a porta 48, eu vou ter 20 interfaces que vão funcionar em 10 GB ou com licença em 25 GB. Então, nesse caso aqui, eu tenho um produto que eu vou expandindo ele conforme a minha necessidade, porém baseado em licença e não baseado nas placas. Essas 8 portas finais, eu também tenho licenças para ela. Quando eu não utilizo licença, eu tenho interfaces de 40 GB. Quando eu coloco as licenças, eu vou ter interfaces de até 100 GB. E nesse caso aqui, eu não tenho problema da fonte de alimentação, pois a fonte de alimentação é traseira. Então ela não muda fisicamente meu produto. Então eu não tenho nenhuma perda de portas baseado se for AC ou se for DC. E nesse caso aqui, o único ponto que eu posso dizer talvez negativo perante o M8, que nesse caso aqui eu não vou ter redundância de controladora, pois ela é uma controladora dentro da placa, então ela vai ser uma controladora também de 1.2, porém vai estar dentro do produto e não vou ter como colocar uma redundância dela. Espero ter ajudado a solucionar todas as dúvidas que vocês possam ter do M8 e do F1A e facilitar as próximas compras e também a próxima escolha. Qualquer dúvida, entre em contato com o consultor comercial. Até mais! Não gostou? Faz melhor, palhaço. Vai gravar mais encerramento? Você acha que precisa? Eu acho que não, mas... Tá bom, então.